Já começa o Liberdade de Opinião de hoje falando sobre política. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, concedeu uma entrevista exclusiva à âncora da CNN, Daniela Lima. O ministro afirmou que existe um grande ativismo do judiciário no país, mas tentou baixar a temperatura entre os poderes. Segundo Ciro, abre aspas, isso não é muito importante para o nosso país. Quase não tem importância nenhuma na vida do cidadão, das pessoas que estão hoje querendo ter suas vidas de volta. Que a gente possa ter um país que possa gerar mais emprego e renda, que é o que importa nesse país. Essas disputas não valem a pena e nós vamos superar. Eu tenho certeza disso. Fecha aspas, foi o que disse o ministro. E eu já chamo aqui para conversa Boris Casoy. Essa constante tensão aí entre Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, preocupa também o Centrão para as eleições desse ano, né, Boris? Bom dia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, assinantes. O Ciro Nogueira é um ministro, Ciro Nogueira, que hoje domina o governo. Ele autoriza as verbas, ele é a grande voz e a grande mão do governo. Claro, eu estou falando em mão que distribui benefícios. O Ciro Nogueira, então, é uma autoridade para falar em nome do governo e, na verdade, o que ele colocou foi uma bandeira branca nessa briga que vem acumulando bilis desde o começo. Existe uma briga entre o presidente Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que culminou na sexta-feira com a não ida do presidente da República a uma convocação que tinha sido feita pelo ministro para que ele se apresentasse para um depoimento na Polícia Federal. Eu acho que eu não quero entrar no mérito dessa questão. O mérito é uma história confusa de que o presidente teria liberado informações que ainda estavam em processo sob sigilo, etc. Elas já estavam circulando. Não vou entrar nessa questão. A questão é a seguinte. O presidente da República não pode ser convocado para ir prestar depoimento sentadinho na frente de uma delegada de um dia para o outro. Esse que foi o problema, o último problema. Se Bolsonaro e se Alexandre de Moraes estivessem agindo com o cérebro e não com o fígado, as coisas seriam diferentes. Então, é um fator que essa fala do Ciro Nogueira mostra que ele levanta uma bandeira branca para uma solução político-diplomática dessa situação. Há várias maneiras de recolocar esse problema. No próprio Supremo, há vozes discordantes da atitude de Alexandre de Moraes. Não da questão do processo, eu não estou entrando na questão de mérito, eu estou entrando nessa convocação. Você não pega o presidente da República e diz amanhã, a tal hora, você deve estar na frente da tal delegada, que, por sinal, é uma desafeta do presidente. Então, realmente é uma situação confusa e aí ele tem razão, porque isso acaba não acrescentando nada à vida de nós outros. Porém, questões que envolvem crimes, que envolvem acusações graves, têm que ser elucidadas. Infelizmente, o ministro pode considerar, claro, ele é um político, ele é um conciliador, pode considerar perda de tempo e de energia, mas numa democracia são necessárias essas atitudes, mas feitas com moderação, com pensamento de obter resultados e não uma litigância com certa brutalidade que não deve envolver as relações do STF
com o governo, com o executivo. Agora, que essas ações, que ele coloca esse ativismo judicial, eu acho que ele coloca bem. Tem havido, durante esse tempo todo, do governo Bolsonaro, um ativismo judicial, olha, exagerado. Por exemplo, ele podia ter até razão, mas impediram a nomeação de um delegado que o Bolsonaro nomeou para a Polícia Federal. É uma intervenção indevida em outro poder, claramente indevida. Então, o STF, que tem uma base política, tem exagerado em estender e esticar essa base e, de vez em quando, invade muito claramente, não interessa se tem razão ou não tem. Isso é uma outra história. O problema é legal, invade a seara do executivo e isso também causa esse tipo de reação, também não diplomática, também violenta. Esse pessoal tem que se acertar, nós estamos atravessando uma crise de brincadeira. É isso, Stephanie.